Pessoal, vem comigo, questão número 1 está assim, observa. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna. O uso de 2 pontos no fragmento é a decisão mais lógica, 2 pontos. Para se preservar, está vinculado a. Quando a gente pensa, galera, em 2 pontos, por que razão, por que motivo eu tenho de usar 2 pontos? Assim, ó. Ou eu faço uma citação, então haverá uma citação. João disse, 2 pontos, ficarei aqui. A citação aí também pode ser discurso direto ou fala direta. Ou ainda haverá, pessoal, uma enumeração. É uma enumeração explicativa, né? Luiz tem 3 amigos, 2 pontos. João, vírgula, Carlos e Miguel. E eu também posso fazer uma explicação, ok? Então aqui estão os usos tradicionais em relação a 2 pontos na língua portuguesa. Então quando aqui nós temos é a decisão mais lógica. E aí, pessoal, para preservar, está a partir daqui explicando por que é a decisão mais lógica. Claro, isso aqui provém de um texto, ficaria mais fácil ainda com um texto aqui, pessoal, quando nós temos entre parênteses reticências, houve a supressão do texto, né? Mas a questão é uma explicação pela qual a decisão é mais lógica. Então, introdução de apostos ou orações apositivas, não é o caso. Uma oração apositiva até pode, é quando eu tenho, pessoal, 2 pontos com a conjunção integrante que. João só quer isto, 2 pontos, que você venha. Então, que você venha é uma oração, ó, que você venha, verbo vir, né? Uma oração apositiva. Aqui, pessoal, não é uma oração apositiva. Se eu fosse analisar, esse para é de finalidade. Introdução de enumerações ou sequências de palavras. A enumeração, sim, os 2 pontos eu uso para enumerações, não é o caso aqui. Introdução de citação direta, não é uma citação. João disse, Miguel afirmou, Maria declarou, nada. Interrupção de oração coordenada, isso aqui nem tem, né? Explicação de uma ideia, sim, pessoal, com certeza é a lógica. Galera, vem comigo, questão número 2, nota, eu, vírgula, covarde que era, vírgula, baixava minha cabeça e chorava baixinho. As vírgulas foram empregadas para. Aqui a IBFC foi sacana, foi sacana. O que ocorre, pessoal, no português? Nós analisamos na aula anterior orações, tá? E na língua portuguesa existem as orações subordinadas, orações subordinadas adjetivas, ok? Como é que eu vou saber, professor, que é uma oração subordinada adjetiva? Na regra geral, pessoal, eu tenho uma oração subordinada adjetiva quando houver um pronome relativo. Em termos de prova de concurso, o pronome relativo campeão é o pronome relativo que a gente tem de fazer o teste, né? É pronome relativo quando for equivalente ao qual ou flexões, o qual, os quais, a qual, as quais. Beleza. Mas quando é uma oração subordinada adjetiva, ela ainda tem uma subclassificação. Como assim? Ela poderá ser, pessoal, uma restritiva e poderá ser, pessoal, uma explicativa. E aí, é claro, vale lembrar, restritiva lembra do SV, para que vocês lembrem, pessoal, ó, sem vírgulas. A explicativa lembra do C e do V, pessoal, para lembrar que é com vírgulas. O que aconteceu aqui? Na frase eu, covarde que era, está deslocado, porque eu seria assim, ó, eu, vírgula, que era covarde.
O covarde é um predicativo do sujeito. Então, esse que é um pronome relativo. Eu, o qual era covarde, né? Ele faz às vezes de sujeito do que era covarde, mas enfim, aqui eu tenho sim, pessoal, uma oração subordinada adjetiva, o que é pronome relativo, eu, covarde, o qual era, pronome relativo, e se há vírgulas é porque é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Aqui eles se aprofundaram, mas é isso. Então, vamos lá. Indica uma expressão adverbial deslocada. Não, expressão adverbial, adjunto adverbial, não é o caso. Isolar uma oração adjetiva explicativa. Excelente. Aqui, pessoal, isola uma oração adjetiva explicativa. Professor, e qual é a chave da questão? Que vocês soubessem o pronome relativo que introduz. Claro, daí na nossa aula passada, né? Oração subordinada adjetiva com vírgulas é explicativa. Marcar a presença de um vocativo, veremos nas questões a seguir. Vocativo é um chamamento, veremos depois. Estruturar uma sequência numerativa, também haverá questões cobrando isso, já falaremos. Sinalizar a presença de uma oração adversativa. Não, daí seria um mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. Aí, pessoal, teríamos uma outra estrutura. Então, realmente, é letra B de Brasil, questão mais aprofundada, mais difícil, sim, mas é letra B. Galera, vem comigo. Questão número 3, observa. Sobre pontuação, tem-se que a vírgula entre os termos de uma oração é empregada para, daí aqui reticências, né? Separar os termos coordenados assindéticos, ou seja, os termos que não são unidos por conectivo. Esses termos devem ter mesma função sintática, que formam muitas vezes enumerações. Beleza. A partir do fragmento do texto 1, distribuídos entre as alternativas, assinale a alternativa que exemplifique o conceito apresentado. Pessoal, aqui é assim, ó. Na língua portuguesa, quando eu tenho o uso da vírgula, o caso muito tradicional é para marcar enumeração. Porém, e aí vem porém, para fins de concurso, enumeração é a mesma coisa, pessoal, que termos ou elementos de mesma função sintática. Ou ainda, pessoal, é a mesma coisa que elementos ou termos, daí quando fala elementos pode ler termos, tá? Elementos coordenados entre si, ou termos ligados, sem conectivos, enfim, existem vários nomes, ou itens de uma série, então existem vários nomes, mas vamos explicar. Ó, quando eu digo assim para vocês, Luiz comprou um livro, uma caneta, um lápis. Letra B. Maria é estudiosa, atenciosa, dedicada e linda. Pessoal, quando eu tenho uma enumeração, eu posso fechar com E ou não fechar com E, tá? Mas vamos fazer a análise. Luiz, sujeito, comprou, o verbo transitivo direto, um livro, objeto direto, uma caneta, objeto direto, um lápis, objeto direto. Então, o que eu posso falar? Que eu fiz uma enumeração de coisas que ele comprou.
Eu posso falar que são termos de mesma função sintática, é tudo objeto direto. Então, ou elementos coordenados entre si colocados lado a lado, pessoal, ordenados lado a lado. Então, cuidado aqui, ó. Jamais eu poderia colocar no sinal de pontuação entre sujeito e verbo. Então, jamais eu poderia colocar Luiz, vírgula. Jamais eu poderia colocar no sinal de pontuação entre verbo e complemento. Então, muita gente boa coloca 2 pontos aqui, tá errado. Luiz comprou 2 pontos. Não pode. Só poderia colocar se fosse assim, ó. Luiz comprou o seguinte, 2 pontos. Aí sim. Então, essa estrutura aqui, que é sujeito, verbo e complementos, eu não pontuo, né? Agora eu começo a pontuar a enumeração. Luiz comprou um livro, vírgula, uma caneta, vírgula, um lápis. Eu poderia colocar Luiz comprou um livro, uma caneta e um lápis. Quando eu não coloco um e, eu deixo a enumeração aberta. Equivale a como se houvesse aqui um etc. Tá? Mas a pontuação está correta. Na de baixo, Maria, sujeito, é, verbo de ligação, estudiosa, predicativo do sujeito, atenciosa, predicativo do sujeito, dedicada, predicativo do sujeito, linda, predicativo do sujeito. Aqui eu encerrei a numeração com E. Mas a mesma coisa, é uma enumeração caracterizando o pessoal a Maria, termos de mesma função sintática, no caso aqui é tudo predicativo do sujeito, né? Ou coordenados entre si, colocados lado a lado. Maria é estudiosa, portanto, pessoal, vírgula, atenciosa, vírgula, dedicada. Dedicada e linda. Muito bem. Também não poderia colocar aqui, Maria é, 2 pontos. Não coloco pontuação entre o verbo e aqui o seu predicativo, no caso, tá? Então, feita essa observação, a banca estava perguntando para nós, pessoal, termos coordenados assindéticos, que é a mesma coisa que enumeração ou itens de mesma função sintática, ou termos que não são unidos por conectivo. Por exemplo, aqui eu não uni por conectivo, coloquei a vírgula. Aqui eu não uni, coloquei a vírgula. Não uni vírgula, não uni vírgula. Onde eu uni por conectivo, eu não coloco a vírgula. Está ali, na enumeração, é claro. Muito bem. E aí tá, mesma função sintática, tudo que nós vimos. Começa assim, ó. Soberania, independência, liberdade, democracia e direitos humanos. O que é isso? Isso aqui, pessoal, é uma enumeração. Ou termos coordenados entre si, ou elementos de mesma função sintática. Claro que faltou o resto da frase aqui, mas aqui eu tenho, pessoal, uma enumeração. Letra A. Depois, ao olhar com atenção além de nós, essa vírgula aqui, pessoal, ainda não vimos, mas ela marca uma oração subordinada adverbial deslocada. Para o mundo como um todo, surge uma pergunta. Aqui marca o deslocamento, pessoal, de um termo. Então, aqui é um deslocamento de um termo, que é o deslocamento, no caso aqui, do objeto indireto. Surge uma pergunta para o mundo como um todo, né? Surge para o mundo como um todo uma pergunta. Ter saúde, responderão outras. Aqui falta um pouco de contexto, mas também é um termo deslocado. Depois, nesse âmbito está a política, desde que assim, com minúscula. Aqui, pessoal, desde que inicia uma oração subordinada adverbial condicional. Esse travessão é muito mais enfático do que qualquer outra coisa, certo? Muito bem, então aqui estão as primeiras questões. Galera,